Graça e paz. Hoje vou estar falando a respeito do vale, passando pelo vale da sombra da morte. Creio que é um momento de que todos nós, né, estamos passando por esse vale, né, que é a pandemia. Sabemos que alguns estão passando por situações melhores, outros por situações piores. Alguns perderam família, outros familiares, né, outros perderam emprego. Então, o vale está sendo de uma maneira para cada um, mas todos estamos, né, passando por esse momento. E o Senhor me falou a respeito dessa palavra. E eu quero, né, em poucos minutos, estar fazendo um vídeo falando a respeito disso. E eu quero trazer como, né, título, né, dessa uma palavra, passando pelo vale. E o texto-chave aqui, o Salmo 23, versículo 4, que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi, como um pastor de ovelhas, e aqui ele se coloca, né, como ovelha, ele está dizendo que o Senhor é o pastor dele, então aqui ele está se colocando como a ovelha. E Davi, então, ele fala a respeito do vale, porque nós sabemos que o pastor de ovelha, ele às vezes tinha que andar com o rebanho por alguns percursos, sair com o rebanho, levar o rebanho de uma cidade para outra. E em Jerusalém, no deserto da Judéia, entre Jerusalém e Jericó, havia até um desfiladeiro que era chamado de o Vale da Escuridão, porque era 1.200 metros, era ou é ainda, né? 1.200 metros, tipo um lugar muito íngreme, escorregadio, perigoso. E quando as ovelhas passavam por aquele lugar, por aquele vale, elas tinham que ter ali ao lado delas o pastor, porque o pastor ali, ele usava a sua vara e seu cajado, ele ia ao lado das ovelhas. Porque se uma ovelha, ela se desviasse e caísse naquele desfiladeiro, era um abismo, ela ia morrer. Talvez por isso Davi ele chama de vale da sombra da morte. Ela estaria morta. Então ele tinha que usar o cajado, né? Porque o cajado ele era tipo um guarda-chuva, né? Tinha aquele pedacinho oval ali em que eles podiam pegar a ovelha pelo pescoço e conduzir ela no caminho novamente. E a vara dava o quê? Uma direção para eles. E também era uma proteção também, porque às vezes vinha um lobo, qualquer coisa. O pastor, então, muitas vezes usava a vara, jogava a vara para dispersar aquele inimigo. Então, ele como pastor de ovelha, ele sabia os perigos, né, que o pastor ele tinha que enfrentar ali na frente das ovelhas para proteger, para guardar a ovelha. E esse vale, né, ele acontece na vida de todos nós. O vale é uma coisa que todos nós passamos, todos nós. E Jesus, ele alerta os seus discípulos. Lá em João 16:1, ele fala assim: olha, quando acontecer essas coisas, não vos escandalizeis ou não tropeceis, porque ele fala, porque o vale é uma coisa natural que vai acontecer na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Nós não vivemos uma vida apenas de alegria. Nós temos os momentos de tribulação, os momentos de problemas, os momentos de tristeza. Então nós sabemos que Paulo também ele nos avisa lá em Efésios, né, que o dia mal, quando, né, o dia mal ele vier, que nós possamos nos fortalecer na força no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, a Bíblia, né, o Senhor ele nos alerta muito sobre esses vales. E aqui em Mateus 10, eu quero ler esse texto a partir do versículo 17, Jesus falando com os discípulos, fala assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e ao gentio. Mas quando vos entregares, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. E eu quero ler também o verso 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil,
nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Ou seja, Deus está dizendo, olha, o vale, ele vai acontecer. Nós não podemos prever quando isso vai acontecer. Muitas vezes a nossa vida ela está muito bem, ela está maravilhosa, está acontecendo assim, não está acontecendo nada de ruim. Mas aí, de repente, acontece alguma coisa e nós começamos a passar por esses períodos de vale. Mas nós podemos aprender muita coisa nesse período de vale. Esse período é para que nós possamos crescer, amadurecer e eu gosto, né, de dizer que o período do vale é onde a religião se torna relacionamento. Às vezes nós somos aqueles que, né, só oramos, só nos relacionamos com Deus de vez em quando, não lê quase a palavra, mas passa pelo vale. No vale a pessoa ora, no vale a pessoa busca o Senhor, no vale, agora que a igreja não está podendo se reunir, tem muita gente que queria que a igreja estivesse aberta para ir para a igreja. Não é verdade? Nesses momentos, a pessoa valoriza o templo, a igreja, não por causa da igreja, mas por causa da questão de ser acolhido, de ser ouvido, de ser ter alguém ali para lhe estender a mão no momento de desespero, no momento de luto. Então, esse momento de vale, ele nos faz o quê? Crescer, ele nos faz ter um relacionamento maior com o nosso Pai. E é interessante que Davi, eu acho muito interessante, Davi ele vai falando, ele começa o Salmo 23 falando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pasto verdejante, me guia às águas também. Ele está sempre usando a terceira pessoa. Davi sempre está usando a terceira pessoa, mas quando chega no vale, ele não fala de Deus, mas ele fala com Deus. Tu estás comigo. A terceira pessoa se torna a primeira pessoa, porque no vale, Deus se torna o primeiro na nossa vida. Por isso, muitas das vezes, Deus ele tem que permitir o vale. Tem muitas vezes que o vale é necessário na nossa vida. Porque nesse momento, Deus ele deixa de ser a terceira. Deus deixa de ser aquele que quando eu tiver tempo, quando eu puder, se der, não. Deus passa a ser prioridade. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E aí, no verso 20 de Mateus, quando Jesus... Estou fazendo uma alusão a esses dois textos, porque todos dois falam de situações de vale, de morte, de situações de tribulação. E aí, Jesus ele fala aqui no verso 20, olha, você não precisa se preocupar com o que você vai falar, porque o Espírito Santo falará, colocará a palavra na sua boca. Ou seja, nesse momento, é um momento em que nós estamos tão alinhados com o Senhor, tão alinhados com o Espírito Santo, tão alinhados com Deus, que Deus ele fala através de nós. Ele fala, nós temos aquela intimidade, nós ouvimos mais o Senhor. Eu digo, se uma coisa boa que aconteceu nessa pandemia, sabe o quê? Ouvir mais o Senhor. Ter tempo para o Senhor, ter tempo para orar, ter tempo para ler a palavra, ter tempo para ter aquele tete a tete com Deus. Ter aquela intimidade maior do que Deus. Mas se tem uma coisa também que acontece no vale, é que nós precisamos enfrentar o medo. O que ele fala, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis, porque a ovelha, ela é medrosa. Se você reparar na palavra inteira, Jesus Cristo, ele vai estar sempre falando, não temas, eu sou contigo, não temas. Ou seja, temer é o contrário de fé. Engraçado, não é duvidar, é ter medo. Porque o que Jesus fala? Jesus sempre fala, né? Não temas, crê somente. Foi o que ele falou com Marta. Não temas, crê somente. Teu irmão vai ressuscitar. Não temas, ou seja, o Senhor está sempre falando, Deus falou com Josué, não temas, não te desvie, não temas, não te espantes, não fique com medo. Então, e o medo é o contrário da fé, porque o medo ele nos paralisa, o medo muitas das vezes ele nos impede de fazer as coisas, mas o que o Senhor está falando? Não tenha medo.
Lá em Provérbios 24:10 fala assim: se te mostra frouxo no dia da angústia, é porque a tua fé é pequena. Alguns textos falam: se te mostra fraco no dia da angústia, é porque a tua fé é pequena. Então, no dia da angústia é que nós temos que enfrentar o nosso medo e mostrar a nossa fé. Porque ter medo todo mundo tem. Coragem não é ausência de medo, é enfrentar o medo. O medo aqui é uma atitude, uma decisão. Eu vou ter a atitude de enfrentar o meu medo, de enfrentar a situação e de sair vitorioso do outro lado. Porque o vale não é uma coisa permanente. O vale não é uma habitação permanente. Ele não tem uma duração ilimitada. A duração dele é limitada. O vale é simplesmente um lugar de passagem. Ninguém fica para sempre no vale. Salmista Davi fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. A alegria, ela vem pela manhã. E aqui, o Senhor Jesus, ele fala, né, isso, que eles não estariam sozinhos. E aí no verso 28 ele fala: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temais mais aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou sejais, não temas aqueles que podem matar a tua essência, matar os teus sonhos, porque muitas das vezes nós estamos no vale e as pessoas dizem assim: não adianta você lutar não, isso não vai dar certo não. Não temas, temas essas pessoas sim, temas sim. Não queira essas pessoas perto de você. Ele fala assim: não temeis, né? Não temais os que matam o corpo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, muitas vezes no vale, os nossos sonhos, eles são mortos. Eles, por pessoas, matam o que? A nossa essência. Então, quando nós estamos no vale, nós temos que estar mais próximo de Deus. Porque Davi, ele sabia disso. Ele fala: tu estás comigo. Aqui agora é eu e o Senhor. Agora eu não falo mais do Senhor na terceira pessoa. É o Senhor comigo. É o Senhor. Então, eu tenho que ouvir a voz do Senhor. E tem algumas verdades que nós aprendemos quando nós passamos pelo vale. Que no vale, Deus, ele vai nos dar a força que nós precisamos. É no vale que às vezes nós pensamos assim: nossa, eu sou tão fraco, eu não consigo. Aí quando você passa pelo vale e sai do outro lado, você fala assim: mas fui eu que passei por essa situação? Fui eu que venci isso? E aí você descobre que no vale você teve força. No vale você descobre quem você é. No vale você descobre a força que você tem. No vale você descobre o tamanho do Deus que você tem. No vale você é provado e aprovado se você enfrenta o seu medo. Se você não duvida. Se você entra, né, firme ali com o Senhor do seu lado. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Segundo, ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale. No vale a gente anda. Não é para ninguém correr, não é para fugir, não é para desesperar, mas é para ter calma e não temer. É ter calma, é andar, não é correr. Porque imagina uma ovelha no meio de um desfiladeiro, cheio de lugares escorregadios. Quanto maior o perigo, quanto mais estreito o lugar, quanto mais difícil a caminhada, mais devagar você anda. Porque se você corre, você sabe que você pode cair. Eu lembro quando eu estava fazendo autoescola, sempre o meu instrutor falava assim: olha, quando você vê que apertou, vai passar entre dois carros, diminui a marcha. Passa devagarzinho. Porque se você passar com muita velocidade, você pode atropelar. Você pode passar e bater o carro. Então, quanto maior, mais apertado for o caminho, mais devagar nós andamos. Nós não corremos. Você não corre num lugar perigoso, que você sabe que está correndo o risco de você morrer, de você cair lá do despenhadeiro, lá dentro de um abismo. Então, ando. No vale, eu ando. E quando eu ando, eu estou falando de velocidade que eu vou. Porque nessa velocidade, também está falando da velocidade da minha alma. Acalmar a minha alma. Segundo, irmãos, então é ter essa calma. São os vales da vida que nos colocam o quê? Frente a frente com Deus, é o que eu acabei de falar. E a tribulação, o que acontece? A tribulação, ela produz maturidade. É isso a gente encontra na palavra, né? Que ela produz maturidade. O engraçado é que a gente não vê que a alegria produz alguma coisa, mas a tribulação produz. A tribulação produz maturidade, a tribulação produz intimidade e a tribulação produz relacionamento.
Então, confie no Senhor. Você que está passando por esse vale, confie ainda mais e tenha mais intimidade com o Senhor. E que o Senhor continue falando com você, em nome de Jesus.